de Jesus. Nossa gotinha de hoje a gente vai tirar de 144 de Salmos. Nós vamos ler 2 versículos. E, na verdade, eu nem vou fazer gotinha hoje. É engraçado. Hoje correu aí nas redes. Não perde gotinha hoje não. Certamente o pastor Neil vai falar sobre o avião que caiu. Pô, a gotinha hoje vai bombar. Falei, o pessoal tá ligado, né? Mas eu acho que, diante de um fato como esse, nosso melhor discurso é o silêncio reverente. Eu, quando soube da notícia, quando acordei ontem, lágrimas me desceram aos olhos. E não há o que se dizer. Não há como se entender. Tudo que se fala é especulação. Acho que o que cabe num momento como esse é o silêncio reverente. É nos prostrarmos e dizer: Deus, tem misericórdia da família. Que os meninos precisavam resolver, já está resolvido, agora é contigo, não há mais o que fazer. Mas eu me coloco, sou pai de 2 filhas, e me coloco no lugar do pai e da mãe, que tem um filho de 22, 23, 24, se achou o seu clubezinho. Quem está jogando no Chapecó, em qualquer clube, está tentando entrar num clube desde 13 anos, 12 anos de idade, agora aos 22, 23, achei o meu lugar, o clube bombou. Então certamente em 2017, quase todos eles vão para um clube grande. Caramba, meu futuro está pronto. De repente esse futuro é confiscado, perdeu. Eu fico imaginando os pais, as esposas, né? Aquele menino que é de Trajano de Moraes, cidade onde eu fui seminarista, há 26 anos atrás, e até hoje visito. Todo mês de janeiro eu passo uma semana em Trajano de Moraes. Tem ligação com aquela igreja desde meu tempo de seminário. E o menino nasceu lá e no dia da queda soube que estava grávido, né? A mulher estava grávida. E apareceu lá o videozinho dele. Aconteceu a catástrofe. O que dizer? Bom, o Salmo 144, versículo 4, diz o seguinte: o homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Vamos juntos? O homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Mais uma vez. O homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Esse é o diagnóstico do salmista, de Davi. Mas o pai dele, Salomão, faz um outro diagnóstico. Passa um pouquinho aí, vamos a Eclesiastes, capítulo 1. De Eclesiastes, nós vemos Salomão dizendo o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, leia comigo. Tudo é vaidade. Vamos juntos? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Amém, amados? Pode sentar um pouquinho. Davi diz: o homem é semelhante a um sopro. Você já me viu pregar sobre isso aqui, quando preguei em Eclesiastes capítulo 1, falando sobre a vaidade da vida? E você deve se lembrar disso. Sopro é uma coisa que tem consistência, tem poder, não é? Cara, o que passou por aqui, meu? Papel. Amor, vem cá, rapidinho. Me presta teu cabelo aqui um minutinho só. O sopro tem poder. Ó. Movimentou, não movimentou? Dá para ver daí? Sim ou não? É o que Davi diz que a gente é. Uma coisa que talvez tenha poder para movimentar um cabelo. Salomão diz o seguinte: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade, traduzido literalmente do hebraico português, não é sopro, é bafo. Bafo de bafo, diz o pregador, tudo é bafo. Bafo, chega pra cá, tem um vento aqui em cima de você. Bafo é menos do que sopro. Olha o bafo, ó.
Porque meu bafo pode até fazê-la cair, mas não seria do poder do... Né? Não é meu caso, né, amor? Mas o bafo não consegue mexer nem um cabelo. O bafo é menos do que sopro. Obrigado, amor. Salomão está dizendo assim, ó, vaidade, tudo é vaidade. Está dizendo, não há nada consistente na vida de fato, de verdade. Nós somos um bafo. Quase que quem diz nós não somos. Davi lá na frente diz, ou lá atrás diz, nós somos um sopro. Fala da fragilidade da vida. Fala da nossa incompetência até para pensar futuro. É como se ele dissesse, tudo que você tem é o agora. Quando tem. E o que acontece? Por causa da nossa incompetência de viver os agoras, ou preocupado com os amanhãs, ansiedade, ou sequestrado pelo passado, preocupação, ira, ódio, desejo de vingança, ou sequestrado para o passado, ou sequestrado para o futuro, a gente não tem agora. Aí, quando a gente percebe um agora sendo tirado, principalmente de tanta gente junto, nós vemos uma comoção geral, nacional, internacional, interplanetária. Que catástrofe! A catástrofe qual é? Retiramos o agora de um monte de gente. No agora, a vida foi ceifada. Quando a gente chora, o agora foi ceifado, a gente está dizendo, tantos outros agoras, no futuro, deixarão de ser vividos. Aí na minha cabeça, chorei a morte dos meninos e choro pelas esposas e pelos filhos, pelos familiares. Quanto a eles a gente não pode fazer mais nada. Porque o agora de quem ficou empobreceu-se. O agora de quem ficou perdeu sentido. O agora de quem ficou foi desqualificado. O agora de quem ficou é que é o bicho. E a gente chora os agoras que eles não vão poder viver. Aí na minha cabeça eu vejo essa comoção da cidade, do estado, do país, do mundo, bonito de se ver. E a gente vê engraçado, a gente chora quando um grupo perde o seu agora, nós temos os nossos e desperdiçamos com tanta facilidade. Nós temos o nosso e abrimos mão dele por causa de raiva, por causa de briguinha, por causa de crítica, por causa de competição, por causa de mágoa. Choramos pessoas cujo agora foi tirado e a gente não vive o nosso. Eu atendi alguém semana passada que tentou suicídio. E já tentou suicídio umas 4, 5 vezes. Aí me trouxeram a mim, me pediram pelo amor de Deus para atender, atendi. E tentei demovê-la, tentar fazê-la entender o valor da vida, que a vida é bela para quem a enxerga como tal. O problema é divisão, né? Você já aprendeu isso. E essa mesma pessoa que tentou suicídio tantas vezes, ontem, chorando compulsivamente pela morte dos meninos. Eu não entendo. Você está chorando por algo que eles perderam, que você tentou tirar tantas vezes. Que incongruência. Então, quando eu analiso assim a sociedade, a Bíblia diz que a gente tem que oferecer a Deus um culto racional, e o culto somos nós. Acho bonito essa capacidade, essa comoção mundial, gera em mim uma esperança tão grande na humanidade, ou seja, ainda há em nós o poder de sentir a dor do outro. Ainda há em nós o poder de nos comovermos com a miséria alheia. Ainda há em nós um sopro de solidariedade, um sopro de Deus. Ainda há em nós a possibilidade da escolha da prática do bem. Ainda há em nós a capacidade de darmos prioridade ao bem. Ainda há na humanidade. A gente vê na calamidade. Agora, se isso existe em nós, por que quando não morre ninguém, quando os agoras não são retirados assim, traumaticamente, a gente não consegue demonstrar o mesmo amor pelo vivo? Por que a gente não consegue abraçar, elogiar, beijar, agradecer? Por que a desgraça tem que acontecer para brotar em nós o melhor de nós, o nosso melhor lado? Será que Deus, para nos salvar, vai ter que nos fazer mergulhar no horror? Vou falar sobre isso no sermão daqui a pouquinho.
Então, quando parei para orar, eu falei, Deus, ajuda-nos a despertarmos a nossa melhor parte antes que o horror nos alcance. Porque parece que o nosso melhor só brota no horror. O nosso melhor só brota no hediondo, na tragédia. Imagina a humanidade. Tem um escrito aí que disse que de ontem para hoje os assassinatos reduziram não sei quantos por cento, acho que 90%, furtos automóveis diminuíram. Todos os índices de criminalidade nas últimas 48 horas reduziu a 90%. Por quê? Porque a humanidade estava imbuída com a sua melhor parte. Com a solidariedade, com a bondade, com a dor alheia, com a humanidade. Olha que coisa interessante. Então talvez o horror na humanidade transforme a humanidade numa humanidade melhor, porque na prosperidade a gente só se encontra com a pior parte. Então se a gente chorou pelo sequestro dos agoras, daqueles meninos, pelo amor de Deus, sejamos conscientes, coerentes. Não jogue os seus agoras fora. Porque é tudo que a gente tem. Então sai daqui, vai para casa e abraça teu pai e pede perdão a ele. Sai daqui, abraça teu filho, diga, filho, me perdoa aí. Sai daí e liga para o teu melhor amigo e fala assim, pô, cara, perdoa aí, a gente está sem se falar há uma semana. Sai daqui e reconcilia-te, meu. Porque esse com quem você está brigado podia estar dentro daquele avião. Eu estou dentro de avião o tempo inteiro, o ano todo. Falei, meu Deus, podia ser o meu. Toda vez que eu entro no avião, eu falo assim, Deus, eu sei que hoje pode ser o meu último dia. Toda vez que eu saio de casa, eu beijo Andréia, beijo Tamara, beijo Thaís. E falo assim, Deus, eu sei que eu posso não voltar. Mas eu te peço, me traga de volta mais uma vez. Já tanto tempo fazendo isso. Mas eu sei que pode ser a última vez. Então não dá para sair sem beijar, não dá para sair sem te pedir. Então que essa catástrofe que aconteceu, né, todo mundo, estamos chegando na Colômbia, olha amor, daqui a pouco eu estou de volta, vou ali ganhar um título e volto. E tal, olha os planos. Aí o futuro é castrado assim, esquartejado, de forma traumática. Os agoras foram tirados. Então se a gente chora pelo esquartejamento dos agoras daqueles meninos, nós só podemos chorar se a gente for alguém que não desperdiça os nossos agoras em torno do nada, em torno de sentimentos pífios, mesquinhos, que nada tem a ver com a humanidade. Então que esse episódio possa produzir em nós reconciliação. Reconciliação conosco mesmos. Vamos voltar a viver em paz com a gente, com o próximo, com Deus, com a nossa vocação, porque só tem direito a chorar a morte de alguém quem não desperdiça a própria vida. Porque se desperdiça a própria vida e chora a morte de alguém, sua lágrima é lágrima de crocodilo, lágrima de hipócrita. E a minha esperança é que a morte desses meninos gere alguma coisa boa em nós, não é? Porque a vida de um homem é como um sopro. A Bíblia diz que tudo é vaidade, tudo que nós temos é o agora, tudo que nós temos na vida é esse momento que a gente está vendo agora. Esse é um momento de adoração. Então adore a Deus como se fosse a última vez que você fosse adorar o Senhor. Você não sabe se volta no próximo culto de adoração. Então adore como se fosse a última vez, né? Quando você for ao Senhor, ore como se fosse a sua última vez. Quando você for, faça como se fosse a sua última vez. E valorize os agoras que você tem, porque é tudo que a gente tem na verdade. Você já aprendeu, portanto, porque tudo que nós temos é agora, que quando a gente pede a Deus para nos abençoar, Ele nos abençoa, mas Ele não abençoa a semana, não. Ele abençoa o dia. Na verdade, Ele nem abençoa o dia, Ele abençoa agora. Ou abençoa o meu mês. Não, o mês não existe, pô. Ele só pode abençoar o que existe é o agora. Então Ele abençoa o teu agora. Ele abençoa o momento. Se você usar o momento e a bênção do momento com sabedoria, para os próximos momentos você terá a mesma bênção. Mas se você não aproveitar a bênção do agora, pode ser que você chegue no final do mês dizendo, minha semana foi uma porcaria, Deus não abençoou minha semana. Não, você que não aproveitou a bênção do agora, de início de semana, de modo que Ele não precisaria mandar outros que você não aproveitaria também. Então, Deus quando abençoa a gente para agora. Então, para o agora, acredita, você já está abençoado para adorar e servir ao Senhor. O que você vai fazer com isso? Eu não faço a menor ideia. Porque a maioria de nós usa o agora só para reclamar o que não tem. Então, eles não podem mais jogar futebol, eles não podem mais adorar o Senhor. Já estão com o Senhor, provavelmente. Mas nós ainda podemos adorar, nós podemos viver, nós podemos pedir perdão, nós podemos celebrar, nós podemos perdoar, nós podemos fazer o nosso agora
valer a pena no nome de Jesus. Amém, amados? Que Ele nos abençoe. Vamos adorá-lo, vamos ficar em pé e vamos aplaudi-lo bem forte. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite. Prova de que tu acrescentastes à nossa existência mais um dia. E nós te louvamos por esse dia de todo o nosso coração. Te agradecemos porque nesse dia tu puseste sobre a nossa mesa o pão mais uma vez. Te agradecemos porque nesse dia fomos à rua, ao trabalho e voltamos para casa mais uma vez. Te louvamos porque nossos filhos foram à escola e voltaram para casa. Te louvamos porque a palavra se cumpriu na nossa vida. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nesse planeta inteiro, mas nós não fomos atingidos nesse dia. Te agradecemos porque tu fostes o nosso escudo e fortaleza. Tu fostes o nosso socorro presente na angústia. Tu fostes e tens sido nosso pastor e não tem deixado nada faltar na nossa vida. Por isso, ó Deus, em solidariedade, nós pedimos o mesmo para os familiares daqueles meninos. Guarda aquelas esposas, aqueles filhos, aqueles pais. Guarda os amados próximos. Guarda aqueles que empobreceram-se com a ausência daqueles que tu tomaste para ti. Que a tua graça, que a tua boa mão, que as tuas asas misericordiosas possam cobrir aquela gente como tu nos tem coberto até aqui. Estamos reunidos para agradecer-te pela vida, pela salvação, te agradecer-te pela eleição, te agradecer-te pelo pão, te agradecer-te porque nós temos um agora para te adorar. E agora nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Agora nós queremos te ofertar o nosso melhor louvor. Agora nós queremos ser achados como verdadeiros adoradores. Assenta-te sobre o trono dos louvores da tua igreja e recebe a honra e a glória e o louvor no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Melhor aplauso a Ele no nome de Jesus. Vamos adorar.